Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos só aguardar os primeiros 5 minutos para que todo mundo entre no webinar, consiga ali entrar no convite, no link que recebeu por e-mail, mas a gente já inicia, tá? Ok. Boa tarde, pessoal, para quem está entrando, a gente vai aguardar só até as 15h05 para que todos consigam entrar aqui no webinar para acompanhar, tá bom? Boa tarde, pessoal. Já estamos aí com quase 30 participantes, né? Já demos aí 5 minutos para que todos entrassem na agenda. Quem for pegando depois, acompanhe a gente dentro aqui da nossa fala. Obrigada pela participação de todos. Boa quarta-feira para todos. Hoje nós vamos falar sobre a digitalização de pedidos, né, no varejo. E a gente trouxe o benchmark aí do Mercadinho São Luís. O Marcial vai falar um pouco de como foi essa integração utilizando o Agile na operação deles, né? Então, antes de começar e apresentar aí os especialistas que vão trocar aí essa figurinha com a gente, eu queria passar um pouco sobre a NeoGrid, né, para que vocês conheçam, entendam o que a NeoGrid é hoje. Hoje nós somos um ecossistema, né, que conecta indústrias, varejos e distribuidores. Então, a gente integra aí a cadeia de consumo de ponta a ponta, né, passando por produtos de inteligência comercial, produtos de supply chain, de operações e também de trade, né, para o varejo. Então, hoje nós somos a única solução no mercado que compõe de ponta a ponta a visão de indústria para varejo, olhando para a entrega no shopper, né? Então, a gente tem ali produtos de supply chain que vão desde o planejamento da produção até a colaboração e nível de serviço entre os fornecedores, toda a parte de inteligência comercial, passando por visibilidade direta, indireta, a parte de monitoramento do shopper e precificação inteligente,
até a ponta ali para o varejo de trade marketing, olhando para a gestão de verbas comerciais, monitoramento do e-commerce e também para a parte de ofertas, promoções e cartazes. Hoje a gente vai falar aqui sobre como é a transformação, né, de digitalização dos pedidos, que fortalece aí a operação entre as parcerias, né, entre indústrias e o varejo, entre fornecedores do varejo. Eu sou Fernanda, eu sou coordenadora de Product Marketing aqui na Neogrid, e a gente tem falando com a gente hoje a Ana, né, que é especialista aí em sucesso do cliente e líder aí também da parte de dados estratégicos aqui na Neogrid, e o Maciel, que é coordenador de inteligência comercial no Mercadinho São Luís. Antes de eu dar espaço para que os nossos especialistas se apresentem, eu vou me apresentar um pouco, eu vou ser a hostess aqui, então vou fazer perguntas que vocês forem botando aí no chat, eu também vou trazer aqui para os nossos participantes responderem. Eu trabalho há 9 anos com lançamento de produtos digitais. Hoje eu sou coordenadora do time de Product Marketing, olhando para a parte de supply chain, integração e os produtos de M&A e parcerias aqui na Neogrid. Então, toda essa parte de inteligência artificial, de produtos para o comercial e para a cadeia de suprimentos, é lançado aqui pelo meu time. Vou dar espaço aí para a Ana se apresentar um pouquinho também, e logo em seguida o Maciel. Fique à vontade aí para abrir o microfone e se apresentar. Bom, boa tarde, como a Fê introduziu, eu sou a Ana, eu sou coordenadora do time de Customer Success aqui na divisão de integração, né? A gente cuida da solução de EDI e, além disso, também sou líder de dados estratégicos aqui na Neogrid. Então, vou comentar um pouquinho sobre a experiência aí dos nossos clientes e sobre como a solução de EDI pode ajudar, tanto o varejo quanto a indústria, e trazer um pouquinho dessa visão para vocês. Perfeito. Marcel, se apresenta para a gente também, por favor. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou coordenador, né, de inteligência comercial aqui do Mercadinho São Luís, e a gente coordena aqui a parte de cadastro de produtos, de gerenciamento de categoria, né, de cronograma, e a gente também cuida do price e do supply, que é o nosso maior gargalo aqui, e o que a gente vai conversar bastante sobre isso é o supply, abastecimento, envio de pedidos e EDI, que é o nosso grande ganho hoje, nesse momento. Perfeito. Para a gente montar aqui esse bench, né, tanto do Mercadinho São Luís, como ali da visão da Ana, que tem uma visão mais ampla de outros clientes aqui da Neogrid também que usam o EDI, a gente entendeu como que se deu, né, o início dessa parceria entre o Mercadinho São Luís e a Neogrid. Então, a gente vai passar aí pela parte do desafio, né, então a gente vai querer entender como que é essa operação sem utilizar aí um software que apoia na gestão de pedidos e no tráfego de documentos. Como que foi essa transformação para o Mercadinho São Luís? Qual estratégia que eles montaram? E a gente passa também os resultados que eles alcançaram utilizando aí o EDI para apoiar nessa operação aí no dia a dia. Então, Marcelo, acho que passando ali primeiro pelo desafio, acho que para a gente entender como que é essa visão, né, do varejo, da operação, da parte comercial e gestão de pedidos, eu queria entender como que era o dia a dia de vocês antes de utilizar uma parceria, né, aí do EDI e da Neogrid. Como é que era o desafio na área, como que chegava esses pedidos para vocês, como que isso impactava no dia a dia da equipe, como a equipe ficava dividida, né, para atender e olhar para esses pedidos, e como que era o relacionamento com os fornecedores, se essa gestão de pedido que não era automatizada impactava um pouco nesse dia a dia. Então, o que fez vocês chegarem até a Neogrid para ajudar vocês nessa gestão? Pronto. Na época, né, um pouco mais de 6, 7 anos atrás, a gente tinha aí um trabalho muito árduo, no sentido de ter que, às vezes, imprimir pedidos, né? Pedidos um a um. A gente tem uma malha de 400, 500, 600 fornecedores, e aí todo dia a gente precisava ou imprimir ou enviar por e-mail. E esse envio por e-mail era bastante desgastante, porque tanto a gente precisava salvar os PDFs, que teria que ter aí memórias, né? E dados, e também como a gente teria que estar salvando em planilhas de Excel, qual o e-mail do cara, o representante mudou, o distribuidor tem 3 categorias, uma de chocolate, uma de commodity, uma de perecível, e aí a gente ficava tentando fazer esse controle ficar o mais assertivo possível, mas
nem sempre era possível. Às vezes a gente mandava um pedido de um outro fornecedor para aquele fornecedor antigo que alterou lá a sua carteira, né? E aí a gente veio aí tentando aí melhorar, mas com pessoas, contratando pessoas, mas infelizmente o trabalho era muito árduo, né? E as indústrias iam se atualizando, iam mudando, e a gente tentando aqui salvar pedido em PDF, ter pastas para cada fornecedor e mandar para eles, né? Fazendo isso com que a gente tenha que ter mais gente, pensando de diversas formas, trabalhando operacionalmente, né? E às vezes até atrasava os pedidos aos nossos fornecedores, né? Temos fornecedores de pães, fornecedores de laticínios, que precisa ter um horário específico para receber seus pedidos, e com o tamanho desse operacional, às vezes a gente não conseguia entregar, independente da quantidade de pessoas, né? E isso dificultava bastante os dois lados. Perfeito. Ana, você que tem uma visão mais ampla, né, de outros clientes, o desafio que a gente encontra nos demais varejistas é parecido com o que o Marcel trouxe aqui para a gente, de como era essa operação antes da NeoGrid, antes de utilizar o EDI, como que é a sua visão? Pois é, esses desafios que o Marcel trouxe, eles são comuns aos varejos que fazem a gestão manual de pedidos, né? Então, além das divergências aí entre os pedidos, as notas fiscais que acabam gerando retrabalho, custo, né, e sobrecarregando os funcionários ali, ainda tem a dificuldade para acompanhar o status do pedido em tempo real. E aí, eventualmente ocasionando um atraso de entrega, enfim. Acaba impactando também no dia a dia ali a relação com o fornecedor, né? Você acaba assim, tendo ali uma dificuldade de gerir ali o pedido, às vezes você acaba tendo esse mal-estar com o fornecedor. Com certeza. E a maioria das vezes só quem sofre é o cliente, né? Porque o cara não conseguiu ver, o e-mail tá cheio, não abriu. Aí a gente não tinha esse status. Ah, chegou, alguém visualizou. Não. Uma semana depois, próximo dia de disparo daquele fornecedor, ele não me entregou nem o que eu mandei na semana anterior. Na ponta, minhas lojas já estão em ruptura, o meu CD está precisando de mercadoria, e aí o caos é grande, né? E impacta muito no varejo, né? Porque quando causa ruptura, a gente sabe aí, tem alguns estudos que a NeoGrid já fez e traz aí nos eventos mostrando que o cliente ou troca o produto, né? O que é ruim para o fornecedor de vocês, ou ele acaba trocando de mercado também, ali do varejo. Então, vocês acabam perdendo venda, né? Se o fornecedor não leu o pedido, não recebeu o pedido e não entregou o pedido para vocês. Agora, quando a gente fala Exatamente. dessa transformação, o que mudou no processo de pedidos, como você descreveu, né, que era mais manual? Como que ficou essa forma de pedidos através da digitalização, através do EDI, né? Como que isso trouxe mais confiança e agilidade para o dia a dia da operação e melhorou esse relacionamento com os fornecedores? No começo foi um pouquinho ali, uma caminhadazinha engatinhando, né? Mas depois os resultados vieram rápidos, né? Resultados os pedidos chegavam mais rápido nos fornecedores, eu consegui reduzir o meu quadro, não no sentido de pessoas, mas consegui diminuir a demanda operacional e transformar ela mais estratégica, né? E aí a gente conseguiu enviar pedidos com mais assertividade, os pedidos chegavam correto, a gente sabia que o fornecedor recebeu o pedido, né? E quando existia alguma coisa, eu não recebi, não isso, não aquilo, a gente tinha como provar, a gente não perdia, não ficava no PDF que o computador travava, que perdia a pasta, que isso e aquilo outro. E isso fez com que a gente tivesse essa confiança da parte do fornecedor, essa confiança da parte da empresa de conseguir com mais exatidão enviar os pedidos e ele chegar realmente ao ponto de encontro, né, que é o nosso fornecedor ou indústria. Perfeito. Ana, você quer complementar? Qual o ganho que a gente vê aí também em outros clientes aí que fazem parte da nossa carteira e do EDI que utilizam? O que você
traz assim de transformação que o EDI também corroborou aí para outros clientes além do Mercadinho São Luís? A gente sabe, né, que a entrada de manual de pedidos, ela está suscetível a erros humanos, né, como o Marcel pontuou, né, diferença em quantidade, especificação. Então, acaba que as equipes envolvidas ali no processo, elas perdem horas corrigindo os erros, né, ajustando os pedidos. Isso sem contar com a falta de visibilidade ali do status do pedido em tempo real, né? E aí o comprador ele fica ali dependendo dos e-mails de ligação, né? Como o Maciel falou, e que pode levar aos atrasos de entrega e, né, até a um possível dor de cabeça aí, né? De ruptura, enfim, com varejo. A integração automática entre os sistemas com EDI, ela vai eliminar essas inconsistências, né? Primeiro, né, vai garantir que os pedidos eles sejam processados com precisão. Então, a gente elimina o retrabalho. E as equipes envolvidas aí nesse processo, elas conseguem focar nas tarefas que vão gerar valor, assim como o Maciel muito bem pontuou, reduzindo os custos operacionais, naturalmente, né? E evitando esses atrasos na entrega. Isso porque, né, as atualizações aí dos pedidos, elas são instantâneas e são integradas. Então, é possível ter um acompanhamento proativo aí desses pedidos, tomar decisões mais rápidas, né, e totalmente baseada nesses dados que estão constantemente sendo atualizados, né. Então, é isso que a gente vê aqui com os nossos clientes que acabam, né, optando pela utilização do EDI. E também, Ana, a gente tem o fator primordial e lá no início o fornecedor ele pensava que eu vou ficar sem o que fazer. Eu não vou ter mais o que fazer, mas e aí a curva mudou, a moeda mudou, então ele começou a ter mais tempo para pensar em como trazer um negócio melhor para os meus compradores, para o meu comercial, como olhar para a loja de uma forma diferente, acompanhar se a mercadoria realmente está chegando, o que ele me entregou no CD, né? Isso faz com que toda a produtividade, toda a cadeia de supply, ela corra de uma forma mais saudável, né? Perfeito. Perfeito. Pessoal, só para lembrar vocês também sobre as perguntas, se vocês tiverem dúvida ou quiserem saber algo mais específico sobre o EDI da Neogrid ou sobre como foi essa integração aí do Mercadinho São Luís com o EDI da Neogrid, dúvidas sobre estratégia, como foi a implementação, vocês podem deixar aqui no nosso chat ou no perguntas e respostas que no final aqui da apresentação a gente abre para os nossos especialistas responderem. Dando continuidade aqui ao nosso evento, vamos falar sobre a parte, né, de estratégia. Eu acho que é uma dor assim latente de como, além de você contratar um produto, implementar o produto, como fazer que os fornecedores utilizem de fato, né, uma plataforma para para receber os pedidos do varejo. Então, vamos entender aqui como que o Maciel e o time dele implementou essa parte estratégica. Queria entender, Maciel, como que o Mercadinho São Luís conseguiu ampliar essa malha de fornecedores dentro do EDI, qual foi a estratégia que vocês usaram, e entender também como que a Neogrid foi parceira de vocês, né, nessa transformação. Tá, toda mudança, ela, infelizmente, ela requer desconfortos, né? E aí o pessoal realmente estava bem desconfortável porque estava acostumado com aquele papel impresso, com aquele e-mail, com aquela ligação e etc. E aí esse desconforto começou a se multiplicar, né? Mas e aí a gente se uniu, né, junto com a Neogrid, junto com o time de suporte, e nós fomos criando uma estratégia. A gente foi separando pequenos lotes de fornecedores, fornecedores mais parceiros, fornecedores mais distantes, indústrias maiores, e fomos fazendo treinamento, explicando, conversando, reunimos alguns fornecedores locais em uma sala, né? Começamos aí a conversar, a tentar introduzir o ganho que isso ia trazer para a empresa. A gente conseguiu envolver até a diretoria em uma reunião bastante grande, com 100, 150 fornecedores em um dia só. E aí esse trabalho ele foi começando a ser bem maçante, né? Nos primeiros momentos, nos primeiros meses, até a gente conseguir realmente se estabilizar.
Perfeito. Vocês tinham algum programa de incentivo ou vocês foram de fato fazendo essa estratégia separando aí por clusters, né, os fornecedores, entendendo quem era mais parceiro, né, quem tinha um pouco mais de dificuldade, que precisava ter ali um contato mais próximo e talvez até um prazo maior para que ele aderisse ali à utilização do AGI para receber os pedidos? Como que foi essa visão, assim? Na realidade, a gente iniciou pelos mais fáceis, para poder a nossa carteira ir já aumentando. Então, a gente foi para os fornecedores de indústrias, a gente foi para os fornecedores mais longe, que a gente sabia que o entendimento é um pouco diferente. E aí, depois a gente trouxe para os distribuidores, que também tem as indústrias dentro deles, e a gente foi explicando, chamando para perto, explicando como era o novo cenário, até a gente chegar em fornecedores produtores menores, aqueles que têm 2, 5 SKUs, 10 SKUs, que o entendimento é de uma forma diferente, é algo mais manual, é algo mais, utiliza mais a mão de obra dentro lá da sua indústria do que mesmo a tecnologia. E a gente foi fazendo ponta a ponta, né, como a gente tem aí uma forma diferente de agir com nossos fornecedores, a gente vai chamando os caras para conversar e a gente conseguiu aí realmente ganhar bastante sucesso. Perfeito. Ana, você consegue trazer para a gente uma visão de como que a NeoGrid apoiou nessa transição e como que a gente faz com outros parceiros também, né? Que já é uma estratégia de implementação aí de varejos e seus parceiros, como que a gente fortalece essa parceria entre eles? Legal. Primeiro é pontuar, né, o quanto é importante essa parceria do varejo com a Neogrid, né? O varejo está, de fato, engajado nessa campanha, né? Ajuda muito aqui no processo de implementação, enfim. Mas desde o início da campanha, a gente disponibiliza um time de Customer Success que vai estar dedicado a apoiar, né, a construção dessa integração. Então, ali em parceria com o varejo, a gente pode, como foi o caso do Mercadinho São Luís, priorizar alguns fornecedores, né? E isso o varejo, se quiser, né, vai dizer para a gente como que, né, é melhor da gente começar a trabalhar, né? Que nosso objetivo ele é garantir que tudo flua da melhor forma possível, tá? Tanto para o varejo quanto para os fornecedores do varejo, né? A gente promove, né, webinars como esse aqui, né, oferecendo espaço para esclarecer dúvida, compartilhar conhecimento, isso com a participação do varejo e dos seus parceiros, né? Além disso, a gente fornece também todo o material visual. Então, temos banners, folders, um kit web completo que vai poder ser usado pelo varejo para apresentar a solução para os seus parceiros, caso o varejo queira, né? E nosso trabalho ele não para por aí. A gente entra em contato diretamente com os parceiros do varejo para explicar todos os detalhes da solução, garantindo que tenha um alinhamento perfeito aí entre as partes, tá? Então, após a negociação comercial, que o nosso time de onboarding ele começa a atuar, tá? E de maneira a garantir que todos os envolvidos ali entendam o valor do EDI e saibam utilizar a solução de maneira prática, né? Essa atuação de onboarding ela é muito importante, porque ela ajuda a acelerar a curva de aprendizado, acaba reduzindo os erros ali no processo inicial e também assegura que as integrações entre a indústria e o varejo ocorram de uma maneira estruturada e padronizada, né? E todo esse apoio acaba gerando uma confiança mútua, né, e aumenta a percepção de valor tanto para o varejo quanto para a indústria, o que torna a parceria aí muito mais sustentável e longa, né? Perfeito. Vamos falar um pouco sobre os resultados, então, né? O que a gente tem mapeado aqui dos resultados do Mercadinho São Luís? Marcel, conta pra gente um pouco sobre esses resultados. Quanto tempo vocês já começaram a colher esses resultados após utilizar o EDI? E a Ana pode complementar aqui com os ganhos que a gente vê de outros clientes também, não abrindo dados, né? Porque aqui a gente está falando de um bench do Mercadinho São Luís, mas olhando aí para ganhos que a gente tem na operação, olhando para essa digitalização de pedidos. Bom, conforme a gente já havia comentado aqui, né, a gente no começo deu uma caminhada um pouco mais curta no início, nos primeiros meses,
mas como a Ana falou, a gente teve momentos em que a gente começou a dividir, então pegava ali 20 fornecedores, pronto, né, o grid é 10 teu, 10 meu, a gente sai ligando, explicando e chamando ali para conversa, né? Isso fez com que a gente caminhasse um pouco mais rápido. E aí, em cerca de mais ou menos de 6 meses, um ano, no máximo ali um ano e meio, a gente estava com mais de 50% da nossa malha dentro já do processo, né? E aí a gente foi estreitando mais os fornecedores, né? Foi encurtando mais, e aí foi ficando mais fácil, porque a grande maioria já sabia como utilizar, já sabia os benefícios, e isso vai poluindo aí todo esse mercado, né? De cadeira em cadeira, de recepção em recepção, as pessoas vão escutando, entendendo e aprendendo, e aí para a gente chegar aí nos nossos um pouco mais de 90%, dos nossos fornecedores, a gente creio que foi bastante ganho para a gente, operacionalmente, para os fornecedores que estão dentro dessa carteira com EDI. Perfeito. Ana, quais os ganhos que a gente mapeia dentro das operações, né, quando eles utilizam o EDI? É bom, gira bem em torno do que a gente está falando, né? A gente vê muito ganho de produtividade, né? Redução de ruptura, né? Então, tudo que a gente vem falando aqui ao longo do EDI é o que a gente tem de retorno aqui dos nossos clientes. Até o relacionamento com o fornecedor também, né? Acaba apoiando bastante. Certeza. Bem, vou abrir aqui para as nossas perguntas, né? Já estamos aí a quase 30 minutos de evento. A ideia é que a gente não passe aqui dos 45 minutos para também não bloquear a agenda de todo mundo. Deixa eu abrir aqui as perguntas, que eu acho que eu vi algumas em pop-up aqui no chat. William perguntou: qual sistema é utilizado para gerar recomendação de compra? Também é o NeoGrid? Nós temos sim um produto de recomendação de compra, né, que é o VMI e o NeoSmart Order. Eles têm ali uma conexão com o EDI, mas não é o EDI. O EDI aqui ele fala muito sobre, de fato, o tráfego de pedidos, de documentos entre o varejo e os fornecedores. A Renata perguntou como o EDI ajuda na gestão de estoque. Também não é um produto onde a gente olha exclusivamente para o dado de estoque, né? Nós temos outros produtos que olham ali para o dado de sell-in, para o dado de sell-out e estoque, que são os produtos de visibilidade. Mas o EDI, ele ajuda a você fazer o seu pedido através do que você tem de estoque, né? Então, acho que o Marcel pode até complementar melhor do que eu. Se você fez o pedido, você está acompanhando através, né, do EDI ali se o fornecedor recebeu, se já está em trânsito, né, para as lojas, e então você consegue ter uma gestão maior do estoque e como que está também a disponibilidade daquela categoria, daquele SKU lá no ponto de venda. Tô certa, Marcel? Perfeito, é isso mesmo. E outra, a gente consegue mensurar, né? Porque hoje em dia, quando a gente coloca algo manual, eu posso digitar um zero a mais, um zero a menos, né? E com essa facilidade que a gente tem com o EDI, o pedido sai e já entra logo na carteira do fornecedor, ele consegue fazer suas críticas lá. Quando ele entra para a gente também, a gente consegue saber se é que realmente entrou ou não, porque ele visualizou, ele fez um detalhe, ele fez uma crítica, e no próprio EDI eles conseguem fazer as integrações com o sistema interno, né? Perfeito. Chegou mais uma pergunta aqui do André. Qual foi o tempo total de implementação do EDI na rede como um todo? Não sei se a Ana ou o Marcel conseguem responder essa pergunta, mas vocês já são parceiros nossos há bastante tempo, né? A gente está um pouco mais de 6 anos, mas para me fechar o EDI, creio que foi uns 2 anos no máximo. 2 anos, acho que 2 anos eu posso dizer assim aproximadamente, um pouquinho para mais ou para menos, mas 2 anos a gente conseguiu implementar e chegar nessa marca de 90% sim dos nossos fornecedores. Ana, você tem algum dado, alguma percepção de quanto tempo leva a implementação em varejos maiores, assim como o Mercadinho São Luís? Depende muito, né? Tanto do engajamento, da parceria do varejo, né? Do engajamento dele junto dos fornecedores,
como do tamanho, né, da quantidade de fornecedores. Então, vai variar bastante. Mas eu acredito que na faixa de 2 anos, como o Maciel pontuou. Para É conseguir porque uma às, implementação maior, né? Sim, É porque às vezes não é somente colocar lá e todo mundo aderir. Existe uma explicação, existe um trabalho, existe um acompanhamento, existem fornecedores que não têm o mesmo entendimento do outro, e aí faz com que isso leve um pouquinho mais de tempo, né? exatamente. Perfeito. Tivemos aqui algumas outras perguntas. Deixa eu dar uma filtrada. Qual a maior dificuldade no processo de implementação do EDI? Residência de colaboradores, fornecedores, comunicação? Qual foi a maior barreira assim, que o mercado em São Luís enfrentou? No início foi mais a comunicação, certo? Porque a gente precisou entender, o fornecedor entender, né? E juntos saber o que o resultado ia trazer. Então, eu creio que a comunicação, para ela ser assertiva, ela demorou um pouco mais. Perfeito. Eu acho que também a gente conseguir contato, né, com alguns fornecedores que não têm um relacionamento tão estreito, né? E às Então, vezes acho que a muda Neogrid muito. apoia muito nisso, né? E às vezes muda muito quando você pensa em falar com a pessoa saiu, foi promovida, é outra, e lá vai a gente reiniciar o contato, né? Isso mesmo. E restaurar a comunicação para mostrar ali a parceria que vocês estão montando, né? Qual que é o ganho que vocês vão ter da Fê, Seu ferramenta áudio junto com ficou, vocês. seu áudio tá cortando um pouquinho. Ficou Meu, distante. melhorou ou não? Melhorou. Então, não, estava só falando também sobre essa parte de trazer ali a comunicação, né? De mostrar o ganho para o fornecedor, de ganhar, né, essa proximidade aí com o fornecedor. O William fez algumas perguntas aqui sobre o EDI, que não é não é o que a gente queria trazer aqui para a reunião, né? Não é o foco a gente mostrar o produto para vocês, é de fato trazer um bench de mercado de como foi a implementação, qual é o ganho, em que a ferramenta ajuda. Então, a gente vai subir aqui também um quiz, né, sobre a apresentação aqui. E aí, William, se você quiser conhecer um pouco mais da ferramenta, você pode preencher nesse formulário que o nosso time entre em contato com você. Mas o que eu posso te adiantar é que o EDI ele traz ali os status do pedido, né? Então, você consegue acompanhar os status ali de como que está esse pedido com o fornecedor. A Renata pergunta se o fornecedor também precisa ter o EDI para fazer essa conexão. Sim, né? Ele é entre ferramentas. Então, a gente implementa tanto no varejo quanto na indústria. Tá certa, Ana? Isso aí. Isso aí. Fornecedor e varejo. Perfeito. Bem, pessoal, se tiverem outras perguntas, né, fiquem à vontade. A gente pode responder posteriormente para vocês também. Só lembrando que a gente vai liberar aqui um quiz também para vocês responderem antes da gente finalizar a agenda. O André fez uma pergunta que eu não sei responder. Eu não sei se a Ana sabe responder. A adesão do fornecedor é maior via EDI ou via API? Eu também não tenho esses números de cabeça. A gente vai ficar te devendo, André, essa pergunta. Mas o que eu posso te dizer também é que a adesão, né, ela é feita entre as plataformas. Assim, não sei dizer se ela é maior pela integração, não sei se aqui a API está falando sobre o Connect, né, que vem a outra forma de pedidos, mas eu acredito que sim. Se eu posso chutar, eu acredito que é maior através do EDI. Do EDI, sim, sim. Eu também. Eu também, se eu for chutar, vai assim. Não é um dado que a gente mapeia, porque depende muito de varejo para varejo, de indústria para indústria, né, de cada cliente. Bem, pessoal, obrigada pela participação. Obrigada, Ana. Obrigada, Maciel. Se vocês quiserem aí abrir o microfone para agradecer também, fiquem à vontade. Obrigada a todos que participaram, né? A gente manda aí para vocês a gravação através de e-mail, caso vocês queiram reassistir ou compartilhar. Quem tiver novas dúvidas ou quiser conhecer ali o EDI, né? Fazer uma demonstração, conhecer um pouco mais, tirar mais dúvidas com o nosso time comercial,
Só preencher aqui o quiz que vai aparecer e a gente entra em contato também. O Ana e Maciel, obrigada. Se vocês quiserem agradecer também, Obrigada, fiquem à vontade. pessoal. Obrigada. Obrigada, Eu Maciel. que agradeço a oportunidade, viu? Foi ótimo. Obrigada, Maciel. Obrigada, Ana. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Bom dia pessoal. para Tchau, tchau. vocês.